Queridos alunos e alunas, retornamos ao curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no nosso CEPREP-SPECEX, com a resolução da prova de 2014, na sua segunda parte, as 6 questões que fecham as 12 desse concurso. A próxima questão vem então do primeiro ano, a Sociedade Feudal, séculos V ao XV. Questão 39. Uma das características que podemos reconhecer no sistema feudal europeu. Alternativas. Letra A. É a organização da sociedade feudal em 2 grupos bem definidos, os senhores e os escravos. Não. Os senhores e os servos. Então está errado. Letra B. São os ideais de honra e fidelidade oriundos da sociedade islâmica. Não, na realidade veio das ordens de cavalaria. Letra C. É a obrigação anual de corvéia o pagamento da talha e banalidades como obrigações de servos aos senhores feudais. Realmente está correto, essa é a resposta à letra C. Letra D. É o dinamismo econômico voltado para o comércio entre feudos vizinhos. Não, os feudos eles eram administrados de forma isolada uns dos outros. Eles tinham uma autogestão. E esse comércio não era significativo, certo? Letra E são as relações escravocratas de produção. Na realidade, são as relações servis de produção. Então, a resposta correta é a letra C. Temos aqui, então, letra C, a resposta correta. Próxima questão vem do terceiro ano, mundo na Guerra Fria. Os conflitos da Guerra Fria, a Guerra da Coreia, 1950 a 1953, a Guerra do Vietnã, 1961 a 1975, os conflitos árabe-israelenses entre 1948 e 1974. Vejamos então, questão 40. Após cerca de 3 anos de intensos combates e milhões de baixas, em julho de 1953, foi assinado o armistício de Panmunjom, que confirmou a divisão da Coreia. Leia as afirmações abaixo. Vejamos quais são as corretas e quais são as incorretas. O armistício de Panmunjom selou a paz definitiva entre as duas Coreias e os Estados Unidos. Não, foi apenas um armistício e, teoricamente, eles permaneceram em guerra, apesar do conflito ter cessado. Então, está incorreto. Número 2. O conflito iniciou-se com um ataque surpresa de tropas da República Popular da Coreia ao vizinho do Sul em junho de 1950. Isso é correto, 2 está certo. 3. O armistício de Panmunjom acirrou as diferenças ideológicas entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, dando início à Guerra Fria. Não, a Guerra Fria começou imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Então, não foi a Guerra da Coreia que iniciou a Guerra Fria. Está errado. Número 4. Durante o conflito, o Conselho de Segurança da ONU autorizou o envio de tropas internacionais para a região sob o comando do general estadunidense Douglas MacArthur. Isso aí é correto, inclusive foi alvo do filme feito em memória do general MacArthur, né? E isso está correto. Então, a número 2 e a número 4 estão corretas. Isso significa que a resposta é a letra D, apenas as afirmativas 1 e 4. Então temos aqui 2 e 4 corretas e a letra D como resposta. Próxima questão, segundo ano, as revoluções inglesas, século XVII, e a Revolução Industrial, séculos 18 a 20. Questão 41. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo da tracejada na Revolução Industrial. Tiravo de Bolo Júnior, página 421. Das opções abaixo listadas, o país que melhor preenche o espaço acima é, então, uma questão clássica. Foi a primeira fase da Revolução Industrial que aconteceu única e exclusivamente na Inglaterra. Então a letra D é a correta.
Resposta correta, letra D. Próxima questão vem do primeiro ano. O sistema colonial português na América, estrutura socioeconômica. Questão 42. Os primeiros 30 anos da história do Brasil são conhecidos como período pré-colonial. Nesse período, a coroa portuguesa iniciou a dominação das terras brasileiras, sem, no entanto, traçar um plano de ocupação efetiva. A atenção da burguesia metropolitana e do governo português estavam voltados para o comércio com o Oriente, que desde a viagem de Vasco da Gama, no final do século XV, havia sido monopolizado pelo Estado português. O desinteresse português em relação ao Brasil estava em conformidade com os interesses mercantilistas da época, como observou o navegante Américo Vespúcio após a exploração do litoral brasileiro. Pode-se dizer que não encontramos nada de proveito. Sobre o período retratado acima, que foi retirado de Beruti em 2004, pode-se afirmar que vamos às alternativas. Letra A. Desinteresse português pelo Brasil nos primeiros anos de colonização deu-se em decorrência dos tratados comerciais assinados com a Espanha, que tinha prioridades pela exploração de terras situada a oeste de Greenwich. Não, esse tratado nunca foi assinado, e o único tratado que realmente foi assinado foi Tordesilhas. Letra B. Maior distância marítima era a maior desvantagem brasileira em relação ao comércio com as Índias. Não, essa distância, esse comércio não foi causa dessa assertiva. Então, P está incorreta. C. Desinteresse português pode ser melhor explicado pela resistência oferecida pelos indígenas que dificultava o desembarque e o reconhecimento das novas terras. Muito pelo contrário, os indígenas brasileiros foram muito menos trabalhosos de se conquistar do que os da América Espanhola. Então, está incorreto. Letra D. A abertura de um novo mercado na América do Sul ampliava as possibilidades de lucro da burguesia metropolitana portuguesa. Esses mercados não foram abertos nesse momento. Como o próprio texto diz, os burgueses estavam preocupados com o comércio com as Índias. Letra E. Relativo descaso português pelo Brasil nos primeiros 30 anos de história explica-se pela aparente inexistência de artigos ou produtos que atendiam aos interesses daqueles que patrocinavam as expedições. Então, essa é a resposta correta. Os patrocinadores queriam um lucro imediato. Como nada foi achado nesse primeiro momento, se desinteressaram. Então, a letra E é a resposta correta. Como vemos aqui, letra E é a resposta correta. Próxima questão vem do segundo ano, a Revolução Francesa e a Restauração, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Questão 43. A Revolução Francesa teve início em 1789. Neste processo, vejamos as alternativas. A. A Assembleia Nacional Constituinte, representando interesses de classes populares, foi responsável por abolir a escravidão, por acabar com os privilégios do clero e da nobreza e por instituir o voto universal. Não, essa Assembleia, nesse momento, não fez essas ações. Está incorreto. Letra B. A partir de 1792, os girondinos deram início ao período do terror, executando milhares de pessoas acusadas de serem contra-revolucionários. Na realidade, quem iniciou o terror foram os jacobinos. Está incorreto. Letra C. Diretório foi um governo que conseguiu conciliar diferentes interesses, obtendo o apoio dos jacobinos através de medidas populares como o tabelamento de preços de alimentos e da alta burguesia, estimulando o desenvolvimento da indústria de algodão. Não, essa indústria de algodão nunca foi desenvolvida pela França. Isso é uma indústria mais voltada para a Inglaterra. Está incorreto. Letra D. O 18 primário foi um golpe de Estado que recebeu o apoio de um grupo político-militar e foi responsável por consolidar os interesses burgueses na França. 18 de primário, Napoleão Bonaparte realmente fez isso. Então a letra D é a correta. Letra E.
Convenção Nacional teve início com a tomada da Bastilha, símbolo da arbitrariedade do poder real, e pôs fim ao absolutismo francês, limitando o poder do rei com a instauração de uma monarquia constitucional. Não, a Convenção Nacional aconteceu mais tarde, não nesse período. Portanto, essa questão está errada. A resposta correta é a letra D. Então, temos aqui a letra D de dado como a resposta. Próxima questão vem do terceiro ano, o mundo na Guerra Fria, a República Brasileira entre 1945 e 1985. Questão 44. Leia as afirmações abaixo relacionadas ao Brasil. Então, veremos as assertivas que estão relacionadas ao governo Juscelino Kubitschek e as assertivas que estão relacionadas ao governo Getúlio Vargas. Número 1. O Estado devia associar-se ao capital privado nacional estrangeiro para promover a industrialização acelerada do país. Então, isso está ligado ao governo Juscelino Kubitschek. Número 2. O Estado devia intervir na economia, controlando as indústrias de base e os setores de energia, comunicações e transporte. Isso está ligado ao governo Getúlio Vargas. Número 3. O governo devia limitar a remessa de lucros. Isso também está ligado ao governo Getúlio Vargas. Número 4. O governo buscava atrair capitais estrangeiros, concedendo às empresas multinacionais facilidades para importar maquinário e isenção de impostos por vários anos. Isso está ligado ao governo Juscelino Kubitschek. Então, dentro dessas alternativas que mostram 1 e 4 ligado ao governo Juscelino Kubitschek e 2 e 3 ligados ao governo de Getúlio Vargas, a alternativa que nós achamos é a letra B de bola. Portanto, a letra B é a resposta correta. Então, como vemos aqui, a letra B é a resposta correta para essa alternativa. Com isso, nós finalizamos as questões dessa prova. Portanto, terminamos aqui, chegamos ao final da prova de História. Essa prova foi realizada no ano de 2014, como já falamos. Essa prova de 2014, resumindo as questões, o primeiro ano apresentou somente 3 questões, o segundo ano já apresentou 4 questões e o terceiro ano apresentou 5 questões. Então, uma ênfase em conhecimentos mais recentes. Chegamos então à resolução da prova do curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, nossa CEPREP-SPECEX, resolução essa da prova de 2014, fechando a segunda parte, fechando as 12 questões e fechando também o conhecimento de quantas questões eram de cada um dos anos. Até a próxima aula.